Olá, boa noite, pessoal. Estamos aguardando aqui o Guilherme da Cunha. A gente teve um probleminha de energia aqui agora no Santo Antônio. Não sei quem está aí, quem está online que mora no Santo Antônio, em Belo Horizonte, mas a gente acabou de ficar sem luz e a gente está aguardando só o Guilherme entrar, ok? Vamos aguardar só um minutinho. Oi pessoal, a gente só repetindo aqui para quem acabou de entrar, a gente teve um problema de energia, mas já está tudo normalizado, estamos aguardando só o Guilherme da Cunha entrar, tá? Deve estar entrando por aí. Oi pessoal, a gente vai falar um pouquinho hoje com o Guilherme da Cunha sobre o que o governo, né, qual que é a visão dele em relação a esse momento, como que o governo de Minas, né, a Assembleia está lidando e pretende apoiar os pequenos empreendedores. Vamos aguardar alguns minutinhos que ele já está entrando. Pessoal, o Guilherme acabou de me avisar que ele está entrando. Vamos só aguardar mais um minutinho, ok? Pessoal, vamos só aguardar um pouquinho. O Guilherme já está entrando, tá? Só mais um minutinho, por favor.
Olá, olá, boa noite, como tá, Miquel? Beleza? Boa noite, Guilherme. Vou te chamar de da Cunha ou de Guilherme? Pode ser de dar cunha mesmo, é como a gente está acostumado a conversar. Ai, tudo bem? Desculpa o Tudo ótimo comigo. atraso. Acabou a luz aí, né? Acabou a luz. Eu mandei uma foto para provar que acabou a luz para ele. Mas dá tudo certo. Já tá com a internet restabelecida aqui, luz restabelecida, crianças alojadas no quarto com a mãe para não incomodar aqui, entendeu? Acabei de prender o cachorro também, porque eu tinha esquecido dele, ele estava latindo. Ainda bem que você entrou agora e ele não está latindo mais. Da Cunha, muito obrigado pela disponibilidade. Foi muito legal, foi super rápido. Eu achei que eu ia precisar de alguns dias, algumas semanas para conseguir um encaixe na sua agenda. Muito obrigado de verdade. Cara, eu que agradeço a oportunidade de poder conversar aí com o pessoal do setor educacional, né? E poder bater um papo aí na página da Waze e conversar com todo o público. E, cara, não tem burocracia. Essas coisas de esperar semanas para ter retorno do parlamentar é o fim do mundo, né? E ainda mais a gente que já se conhece de longa data, que tem uma amizade boa aí. Então, sem burocracia, eu acho que a gente produz muito melhor. Vejo já um bocado de gente conhecida e querida aqui conectada, acompanhando a live e pudera. O assunto é interessantíssimo, a Waze faz um trabalho que eu não conhecia, fiquei conhecendo através de você e já passei a admirar, já passei a achar muito interessante. Vou seguir no que tiver ao meu alcance, apoiar, porque a iniciativa é ótima. Maravilha, obrigado. E a gente vai tratar hoje, falar para a nossa audiência, né? A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre como é que você enxerga, como é que você acredita que o Covid vai impactar esse segmento, né, essa indústria da educação. E, enfim, eu vou te perguntar algumas coisas sobre o que o governo está pensando, sobre como atuar, o que a Assembleia, qual a discussão que está acontecendo na Assembleia em relação a isso, tá? Te contar um pouco mais sobre a Waze e contar também para a audiência. A Waze é uma startup, tá? É uma empresa pequena, mas com um super potencial, que nasceu em Belo Horizonte e ela tem como objetivo ajudar, fomentar pequenos empreendedores de atividades extraescolares e cursos livres do Brasil inteiro a acessar pais e mães, a acessar crianças e adolescentes e a ajudar na construção de jornadas educacionais realizadoras para essas crianças e adolescentes. Afinal de contas, poucos pais, pelo que a gente pesquisa, acreditam que existam mais de 250 atividades diferentes disponíveis para os seus filhos fazerem após a escola, tá? Então a gente fica muito preso ali no inglês, no futebol, na natação, hoje na programação. E hoje a gente tem disponível yoga, costura, quadrinho, aquarela, uma série de atividades. Enfim, esses pequenos empreendedores, que são normalmente microempreendedores, estão fechados, sofrendo muito com a pandemia, tá? A gente está numa cidade que particularmente está há muito tempo fechada, né? Há muito tempo com uma limitação. E eu queria te perguntar, da Cunha, como é que você enxerga esse momento que esses empreendedores estão vendo, que o povo está vivendo, né? O povo mineiro está vivendo, e particularmente como esses empreendedores vão passar por esse período e como eles vão encarar o pós-pandemia. Show de bola, Miquel. Primeiro de tudo, é falar que o ecossistema de startups de BH é admirável, né? Então, a Waze é mais uma dentre várias startups que a gente tem em Belo Horizonte. O ecossistema aqui é muito bom, tem já por tradição do São Pedro Valley e também uma coisa muito originária do programa CID, um programa, inclusive, do governo de Minas Gerais, e não dá para dizer que é do governo A, do governo B, porque ele perdurou ao longo aí de vários governos, agora está suspenso em razão da absoluta escassez de recursos em razão da pandemia, que fez uma queda de arrecadação e também uma necessidade de aumento de gastos na área da saúde, então uma priorização total de recursos para poder preservar a saúde da população, mas a gente tem um ecossistema admirável de startups aqui em Belo Horizonte e fico satisfeito de ver mais uma delas. E interessante, né, com um diferencial em relação a várias outras, que é uma startup que, ao crescer, ela puxa vários outros empreendedores para cima. Ela dá oportunidade para pequenos cursos, pequenos empreendedores que estão atuando na área da educação
poderem também eles escalarem os seus produtos e os seus serviços. E aí é o ganha-ganha absoluto, né? A Waze cresce, crescem também esses pequenos empreendedores e cresce a oportunidade que as famílias têm de promover e de oferecer uma educação melhor para os seus filhos. E às vezes até para si próprios, né? A gente foca às vezes só nos filhos, nas crianças, nos jovens, e não pode perder de vista que várias pessoas já adultas podem ter interesse também em cursos complementares, em cursos de extensão, em formação pessoal mesmo, através de uma educação continuada. O ambiente atual, cara, é terrível, né? Belo Horizonte vem sofrendo já há mais tempo do que qualquer outra capital no Brasil com o isolamento social. A gente hoje batendo recorde de isolamento. Não é um recorde que a gente fique feliz em ter, né? O isolamento ele é uma medida para se ganhar tempo, para se preparar os recursos de saúde para absorverem a demanda de um aumento aí da população com o contágio do coronavírus. Eu sou uma pessoa que que deu teste positivo para a Covid, posso falar que é bastante debilitante, mas não tive nenhum sintoma respiratório, não precisei de utilizar a rede de saúde, dei sorte. De toda forma, esse isolamento já produziu terríveis consequências para o setor de comércio e de serviços de Belo Horizonte e uma queda de faturamento quase que total, quase que absoluta. Somente setor aí de alimentação, que ainda consegue viver através do delivery, conseguiu ainda manter, né, alguma coisa da sua atividade, mas também está longe de ser o padrão anterior. O setor de serviços não tem o que fazer, né, na verdade, quando a porta está fechada, mas a solução online, a solução criativa aí de buscar um ambiente online oferece também uma oportunidade. Se por um lado as pessoas não estão mais podendo ir diretamente, né, receber essa instrução, receber essa educação continuada, nos próprios prestadores de serviços, na sua sede, sala de aula, cozinhas experimentais, não sei qual é a diversidade de cursos existentes, é também bastante factível a gente imaginar que isso possa ser adaptado para conteúdos online, né? É claro que não com a mesma facilidade, certamente não com a mesma facilidade, sem aquele trato individual do professor com o aluno, do mestre com o estudante, mas de uma maneira muito mais escalável também. Conteúdos online eles podem chegar num público muito maior, um público que ultrapassa até a própria fronteira da cidade, pode chegar em todo o país. E se o pessoal ainda começar a produzir um conteúdo aí em língua estrangeira, pode, né, até exportar serviço e conseguir ir além da fronteira do próprio Brasil. Da Cunha, perfeito a sua avaliação em relação a isso. Assim, acho que a gente atua numa área em que os empreendedores estão sofrendo muito, né? Assim, de fato, em questão de dias, o negócio deles parou de receber seus alunos e eles tiveram que se preparar para isso. Dando alguns dados, só para que você tenha uma informação um pouco mais... informação com propriedade desse segmento, a gente tem mapeado hoje em Minas Gerais, em Belo Horizonte, né, em BH, 2.000 empreendedores nessa área, tá? São cerca de 250 atividades. A gente vê gradativamente esses empreendedores startando seus processos, oferecendo seus cursos online, tá? De um mês para cá, a gente avançou de menos de 10% desse universo de 2.000 empreendedores para mais de 15% desses 2.000 empreendedores oferecendo as suas atividades online, tá? E a gente acredita que isso vai evoluir ainda mais, porque a educação ainda é uma área que ainda demanda mais discussão para os protocolos de retorno. A gente acompanha as discussões dos sindicatos, junto com o governo, e a gente percebe, a gente acompanha, a minha sócia Marina tem acompanhado as iniciativas de fora do Brasil, França, Canadá, Estados Unidos, para poder entender como é que esses protocolos funcionam lá. E a gente percebe isso, assim, essa mudança ela vem acontecendo gradativamente e ela vem atraindo cada vez mais empreendedores. Uma grande parte ainda está fechada, aguardando o retorno, tá, aguardando a liberação da prefeitura, enfim, do estado.
E essa sua análise ela é perfeita. Uma coisa que a gente costuma dizer para os empreendedores, né? O online ele abre ou ele retira fronteiras, ele abre um outro mercado que você não tinha acesso, né? E isso é muito impactante para o empreendedor que estava ali no bairro atendendo 150, 200, 300 alunos e ele abre para o mercado consumidor muito grande, muito maior. Mas isso tem uma quebra de paradigma, né? Isso não é uma mudança que acontece de uma hora para outra. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Na Assembleia, como é a discussão sobre o que a Assembleia, o que os deputados estaduais podem fazer para ajudar não só os empreendedores de educação, né, mas eu acho que é uma área que ela tem um sofrimento maior do que algumas outras áreas. Como é que está a discussão na Assembleia? O que se discute em relação a esse período pós-coronavírus? Pós-isolamento, né? Pós-coronavírus. Vamos lá. Algumas coisas são muito importantes a gente entender. Primeiro é que a gente não deve politizar os protocolos sanitários de segurança para retomada de atividades. Eles devem ser técnicos, eles devem ser feitos a partir de informações científicas e o órgão mais adequado para tomar essas decisões de protocolos de segurança, a meu entender, é o Comitê Covid, que tem a participação de um parlamentar da Assembleia, né, o deputado Zé Reis, e tem também a participação de epidemiologistas, de especialistas em produção, de economistas. Tem uma participação multidisciplinar dentro do governo do estado de Minas Gerais. Esse comitê me parece que é o fórum adequado para estabelecer quando que a gente deve relaxar o isolamento e, mais importante do que quando, sob quais condições e critérios. E o que isso significa? Significa que é importante a gente lutar para que tenha, com clareza, qual que é, por exemplo, a utilização, aliás, a capacidade ociosa do sistema de saúde que permite que a gente possa ter novamente aglomerações de 15, 20 pessoas. Qual que é uma capacidade ociosa do sistema de saúde que permita a gente voltar com segurança à totalidade das atividades? E, quando voltar, como que a gente vai fazer para essa aglomeração de 15, 20 pessoas poder ocorrer com menor risco de contaminação? Como que a gente vai fazer para retorno absoluto de atividades ocorrer com menor risco de contaminação? Quais regras vão ter que ser tomadas ali, vão ter que ser estabelecidas e fiscalizadas? Esse comitê me parece mais adequado para fazer essa discussão, porque é uma discussão muito técnica. O que a Assembleia pode, de fato, fazer é acompanhar se as decisões estão sendo técnicas, né, para que não ocorra no estado de Minas Gerais algo parecido com o que ocorreu aqui em Belo Horizonte com a reabertura dos shoppings populares, ao mesmo tempo em que os shoppings tradicionais tiveram que permanecer fechados e mais incompreensível ainda, shoppings populares de outras regiões da cidade tiveram que permanecer fechados. Reabriu o do centro, né, o Shopping Oi, e ficou fechado o Shopping Popular do Barreiro. Exatamente a mesma atividade, num ambiente parecidíssimo, um pôde reabrir, o outro não. Isso me pareceu uma politização do retorno das atividades, uma politização de quem pode ou não pode funcionar com base no acesso que tem ao dono do poder. Isso é errado. Não deve ser feito dessa maneira. E aqui em Minas Gerais a gente está cuidando na Assembleia para que não seja dessa maneira, né? O olhar que a Assembleia tem dentro do Comitê de Crise, do Comitê Covid, que é o deputado Zé Reis, que está hoje lá dentro, é para que a gente garanta que coisas dessa natureza não vão acontecer no âmbito do Estado. Agora, em relação especificamente a esse segmento, Miguel, que eu acho que é muito importante é diferenciá-lo do ensino tradicional. O nível de aglomeração que se gera numa escola, como o Colégio Estadual Central, que é ao lado da minha casa, é totalmente diferente do nível de aglomeração gerado em uma escola de atividade de extensão, de uma atividade complementar, um pós-aula, não sei se é esse o termo adequado, não sei se eu estou ofendendo a turma aí, mas é totalmente diferente o nível de aglomeração gerado nessas duas situações. E elas não podem ser tratadas da mesma maneira. Isso eu acho muito importante que seja pontuado. Não era uma coisa que estava certamente no meu radar, mas agora está. E é algo que também levarei para dentro do governo. Não sei se está também no radar do governo essa diferenciação de atividades dentro da própria área da educação.
tirando essa questão de não politizar, de ter um viés sempre técnico, um olhar sempre técnico sobre a forma de retomar atividades em segurança, o que a Assembleia tem feito também é disponibilizar mais recursos para que o governo possa investir em saúde e, investindo em saúde, dar uma razão de ser para esse isolamento. O isolamento não é uma finalidade em si mesmo. Ele é para que a gente ganhe tempo para preparar o sistema de saúde. O governo do estado de Minas Gerais, com auxílio da Assembleia, que já disponibilizou verba, que já permitiu uma maior flexibilização na aplicação da lei de responsabilidade fiscal no nosso estado, conseguiu dobrar o número de UTIs disponíveis no sistema de saúde estadual. Conseguiu fazer a aquisição de mais de 1.000 respiradores. Então, essas ações fazem com que a gente possa retornar atividades em segurança, porque, havendo o número de casos, e haverá, né, o sistema de saúde vai estar apto a receber essa demanda adicional. Infelizmente, a gente não viu no município de Belo Horizonte ações similares serem tomadas de ampliação do sistema de saúde por parte do município. E acaba que sobrecarregou o sistema de saúde estadual aqui, os leitos estaduais e os respiradores adquiridos pelo governo do estado. Mas tudo bem, o sistema de saúde é integrado e a gente tem que somar esforços e, obviamente, cobrar que o governo do estado ajude a capital na medida do que for possível. Então, eu vejo dessas duas maneiras o que a Assembleia pode fazer. 3 maneiras, em verdade. A primeira delas, a gente garantir que as decisões sejam técnicas e fiscalizar para que elas sejam técnicas. A gente disponibilizar recursos e conseguir, de alguma maneira, colaborar para que o governo tenha maior flexibilidade na utilização desses recursos para a preparação do sistema de saúde. E, por fim, e só veio a minha atenção agora, através do seu contato, a gente lembrar ao governo, se já não estiver no radar dele, que a atividade desses pequenos empreendedores educacionais é diferente da atividade tradicional de educação, gera aglomerações muito diferentes, e eles não deveriam ser classificados junto com as escolas, eles deveriam talvez ser classificados junto com outros prestadores de serviços que geram aglomerações bem menores. Eu acho que essa sua colocação, da Cunha, ainda mais vindo de você, que é um estudioso, eu acho que isso pode abrir uma discussão de fato para esse segmento, sabe? É um tipo de aglomeração diferente, são estabelecimentos que podem ter uma estrutura diferente e pode se preparar de maneira diferente. Então, acho que tá aí mais um tema para a gente discutir e tratar com esse público. Eu vi aqui na nossa audiência empreendedores da área de programação, de academias, de estúdios de yoga, e são empreendedores que estão sendo impactados por isso hoje. Alguns deles conseguem manter parte da atividade online, mas outros não. E esses protocolos eles têm que ser tratados de maneira diferente. Eu acho que é muito pertinente o que você colocou. Um parênteses aqui, Michael, só para a gente... Eu acho que a melhor maneira que a gente tem, sabendo que tem que ser tratado de maneira diferente, né? A melhor maneira que a gente tem de levar essa informação até o governo, se é que já não está no radar lá, como só chegou no meu agora, talvez eu esteja aqui sendo injusto com o governo, dizendo que a gente tem que levar a informação, pode já estar super ali no radar do comitê de crise, comitê Covid. Mas a melhor maneira da gente levar essa informação é levá-la além de um simples alerta de "ei, eu sou diferente". O setor conhece bem a própria atividade, cada empreendedor conhece bem a própria estrutura e o que é uma aula dele, o que é uma atividade, um dia de atividade dele. E vai saber melhor do que ninguém quais são os riscos, e o próprio empreendedor, é óbvio, não quer ele próprio estar exposto a uma contaminação pelo Covid. Então, esse empreendedor ele pode sugerir o que seriam protocolos para a área dele. E o governo de Minas está com consulta aberta no site do Minas Consciente, que é o programa estadual aí para retomada de atividades, para que qualquer cidadão possa sugerir protocolos para a sua área. Então, acho muito importante esses empreendedores acessarem o site do Minas Consciente, procurarem a parte lá, tem que descer um pouquinho a página, tem o banner que consta consulta pública, cadastrar e fazer a sugestão de protocolos para a sua área. Porque esse empreendedor que vive no dia a dia, né, a atividade dele, que conhece em minúcias quais são os riscos envolvidos e o que dá para fazer sem prejudicar de maneira absoluta o que seria uma aula, esse empreendedor é a pessoa mais apta para sugerir, ainda que de forma inicial, os protocolos para a atividade dele. É importante que a população aproveite essas oportunidades, essas aberturas para diálogo que o próprio governo oferece,
porque normalmente o que a gente percebe é que apenas sindicatos, apenas já setores mais organizados acabam levando sugestões. E o cidadão comum muitas vezes sequer sabe que a oportunidade existe. Então, para quem está nos assistindo, e principalmente aí para todos os empreendedores que são atendidos pela plataforma da Waze, eu acho que vale muito a pena entrar no site do Minas Consciente, entrar nesse banner da consulta pública e fazer as sugestões do que eles acham que seriam protocolos bons para a sua área específica, para cada um desses prestadores. Eu tenho certeza que para o estúdio de yoga vai ser diferente de uma aula de culinária, por exemplo. Né? Mas cada um, se conhecendo a sua atividade, sugerir ali o que seriam as regras adequadas para o retorno de atividades. Da Cunha, a Márcia, que está nos assistindo, falou que a consulta terminou ontem. Ela foi prorrogada? Que pena. Não tive notícia de prorrogação. Então, eu estou desatualizado aqui com a informação sobre a consulta. Uma pena. A gente pode... Então, nesse caso, vou sugerir diferente. Vou sugerir que me mandem o que são as sugestões. Eu tenho um acesso direto com o governo, obviamente, sou partido do governador, sou vice-líder de governo. Eu posso levar essas sugestões, ainda que de forma um pouquinho tardia, para a equipe do Minas Consciente, que basicamente está sendo desenvolvida ali junto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para depois ser discutido com a Secretaria da Saúde e com o comitê, para que essas regras ainda sejam consideradas, essas sugestões sejam consideradas. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como a gente consegue lidar com 2.000 desses empreendedores, você acha que é possível a gente produzir algum tipo de conteúdo, de protocolo junto com eles e oferecer esse documento, não sei, essa sugestão para que você leve ao governo, da Cunha? É o que eu estou sugerindo que seja feito, né? Eu não acho que a gente vai ter um protocolo único, tá? Para todas as atividades, 2.000 empreendedores diferentes, de setores diferentes, ainda que todos da educação, não é uma atividade idêntica um estúdio de yoga para uma aula de extensão em culinária. Então a gente precisa entender que particularidades têm que ser observadas e atendidas, mas absolutamente aberto para receber e encaminhar isso e para colocar essa opinião na mesa do diálogo e, se for o caso, até de levar uma representação aí desses empreendedores para conversar diretamente com a equipe do governo. É um setor muito importante, né? São vários e vários empreendedores, cada um ali colocando comida dentro da sua casa, né? E muitas vezes no Brasil, quando se fala do empresário, quando se fala do empreendedor, o imaginário popular associa isso com Jorge Paulo Lema e seus bilhões, por exemplo, mas a realidade é outra. A realidade é que quase metade dos empreendedores brasileiros não tem sequer o primeiro grau completo. Essa é a realidade da maioria. Bate próximo a 70%, consegue retirar como dividendo, como lucro ao final do mês, para poder pagar as próprias contas, cerca de 2 salários mínimos. São pessoas que têm muito mais similaridades com o trabalhador que ele emprega do que com qualquer empresário do imaginário popular. Então, são essas pessoas que a gente tem que ter muito carinho, porque cada oportunidade que se gera para elas poderem voltar a trabalhar é comida na mesa. Não é dinheiro guardado no banco, não é uma viagem a mais para fora do país, é comida na mesa. Muitas vezes é a manutenção de um plano de saúde, né? E isso faz muita diferença para a vida dessas pessoas e o governo tem especial consideração e carinho com essas pessoas, com esses pequenos empreendedores, né, que com o suor do rosto colocam comida dentro de casa a cada mês. Então, eu tenho certeza que formando essa comissão, formando esse documento, trazendo essas sugestões, a porta vai estar absolutamente aberta para a gente poder conversar sobre isso dentro do governo. Maravilha, maravilha, da Cunha. Obrigado aí. E eu acho que você abriu a nossa cabeça para esse diálogo, né? Da Cunha, uma pergunta. Você percebe que no nosso estado, do tamanho que é, né? Quase um país. A situação varia muito de região para região, de cidade para cidade. Nós estamos em Belo Horizonte, uma cidade que batendo recorde de fechamento, né? De isolamento. Como é que está o restante do estado? A gente tem situações muito diferentes
em todo o estado de Minas Gerais? Você foi muito preciso em dizer que é quase um país. Bem, é quase o tamanho da França, né? A gente tem, e com um detalhe, talvez, né, muito doloroso para a gente. A gente tem não apenas uma grande extensão territorial, mas uma grande diversidade geográfica e uma grande diversidade de desenvolvimento entre as regiões de Minas Gerais. A gente tem uma região central que é bastante rica, né, com uma excelente infraestrutura, e a gente tem regiões como o Vale do Mucuri que são muito carentes. E são regiões onde, eventualmente, por conta da densidade demográfica menor, por conta de um maior afastamento entre as cidades, especialmente no norte de Minas, as cidades são mais distantes umas das outras, a gente tem um ambiente menos propício à disseminação acelerada do coronavírus, né? O coronavírus ele se expande, ele se espalha muito rapidamente nas cidades mais adensadas, mas ao mesmo tempo a gente tem uma carência de infraestrutura que faz com que um caso, um único caso, numa localidade dessas mais distantes, seja muito perigoso, porque às vezes o serviço de saúde mais próximo está a algumas dezenas, se não centenas de quilômetros. E o leito de UTI mais próximo, equipado com respirador e com equipe capacitada para poder fazer o atendimento, pode estar ainda mais distante. Porque a gente tem que lembrar, né, nessa questão dos leitos aí, da disponibilidade de atendimento para o combate à Covid-19, não basta a gente ter a estrutura física com o equipamento, o respirador instalado, ligado na tomada e no tubo de vácuo. Não basta isso, né? A gente precisa ter equipes capacitadas, fixadas na localidade e aptas para fazer esse atendimento numa escala de plantão. Então, um leito gera uma equipe muito grande, porque não basta ter um único médico, tem que ter médicos suficientes para fazer a escala de plantão, atendimento 24 horas. Da mesma maneira, fisioterapeutas, da mesma maneira, enfermeiros, né? Precisa também de técnicos de enfermagem, precisa de equipes de nutrição. São equipes multidisciplinares que são difíceis da gente conseguir levar para cada canto do estado. Muitas vezes, por mais que a vaga esteja aberta, por mais que o rendimento seja atrativo, é difícil deslocar o profissional. Ele tem interesse de se fixar numa região mais distante, com uma infraestrutura pior de tudo e não só de saúde, para ficar à disposição ali 24 horas para esse atendimento. A gente tem as diversas regiões de Minas Gerais monitoradas de forma separada e tratadas de maneira também separada no protocolo do Minas Consciente, que é o programa estadual para retomada de atividades. Agora, o Minas Consciente ele tem um detalhe que eu acho muito importante, porque ele reflete, ao mesmo tempo, uma humildade e uma convicção ideológica, né? Que ele é indicativo, ele é uma sugestão ao gestor local. Ele não é uma imposição do governo do estado. Minas Gerais não está tentando, com burocratas instalados, né, na cidade administrativa, concentrados aqui em Belo Horizonte, e trabalhando a partir de relatórios que chegam de todo o estado, criar uma regra que vai valer para todo mundo. Muito diferente disso, está monitorando os dados de saúde de cada localidade, compilando esses dados de cada localidade, e a partir deles falando, olha, aqui a gente tem margem de segurança para poder retomar atividades, absorvendo eventual aumento da demanda de saúde. Mas a decisão é sua, prefeito. Porque é você quem conhece a realidade do seu município no detalhe. É o prefeito que vai saber, por exemplo, que o bar que fica situado na praça da cidade, como é o caso de Pains, uma cidadezinha pequenininha que eu tenho um carinho enorme aqui em Minas Gerais, o bar que fica situado na praça, ele tem um espaço, né, de mesas ali que ele pode espalhar pela calçada que fica em frente à prefeitura, depois do horário que ela fecha, obviamente, conseguindo fazer um atendimento com um espaçamento de segurança. O que não é uma realidade para outro bar que fica na cidade, me falha agora o nome do bairro ali, mas que é uma garagenzinha, cara. Aí não dá, né? Porque você não consegue espalhar o atendimento, espalhar as pessoas de uma maneira que fique seguro. O prefeito vai saber. Então o prefeito pode saber que, eventualmente, até uma mesma atividade pode ser desenvolvida em segurança num ponto e não pode ser desenvolvida em outro. Daí que o protocolo do Minas Consciente permite que cada prefeito faça a adesão ou não ao programa e, caso opte por não fazer a adesão, ele pode pegar, ainda assim receber as informações e os indicadores que o governo do estado oferece e tomar uma decisão que seja sob medida para o seu município. Mas por que essas informações são tão importantes?
porque, queira ou não, um município pode se sentir absolutamente seguro, né, em relação ao coronavírus, mas se a situação tiver dramática no município ao lado, mais hora menos hora isso vai chegar de maneira muito forte no município dele. E é meio que inviável imaginar que 853 municípios fiquem trocando informações entre si a todo tempo, compilando eles próprios esses dados a todo tempo, porque a equipe necessária para isso, a capacidade computacional necessária para isso é muito grande. Então, o que o governo do estado faz é ele próprio compila os dados de todos os municípios, ele próprio pega os dados das regiões de saúde para ver disponibilidade de leito em cada uma delas. Também o governo do estado mede as curvas de aumento de contaminação para saber se, puxa, tem muito caso, mas a contaminação está diminuindo. Então, significa que essa região está começando a ficar um pouco mais segura. E disponibiliza isso para todos os municípios. E também utiliza esses dados para ele próprio planejar onde que ele vai fazer expansão de número de leitos, onde que ele vai tentar levar equipes de saúde. Essa que é a realidade hoje que a gente tem em Minas. Um estado absolutamente diverso, né, do ponto de vista de desenvolvimento e infraestrutura, e também absolutamente diverso do ponto de vista de risco, né, em relação à retomada de atividades em razão da capacidade de saúde para absorver a demanda da Covid. Da Cunha, a gente já teve algumas lives aqui no canal do Waze. A gente já conversou com um consultor administrativo financeiro, a gente já conversou com um advogado, a gente já conversou com um profissional de marketing, e a gente tentou tratar as diversas nuances que impactam os empreendedores que a gente trabalha junto, que são nossos parceiros, né? Como é que esse cara pode lidar com a equipe dele que está ociosa agora? Como é que ele pode lidar com os impostos? Como é que ele pode lidar com ajuste e negociação com fornecedores e por aí vai? Algumas vezes que a gente já conversou, você já me deu, vou dizer assim, vou chamar de aula, quando você me conta o seguinte: olha, isso não é da alçada da Assembleia, isso não é da alçada da Prefeitura, ou isso é da alçada do governo, mas não é da Prefeitura, isso é do governo federal, não é do governo estadual. O que eu queria te perguntar aqui agora tem a ver com isso. Explica pra gente, eu sei que você vai conseguir fazer isso com clareza. O governo federal não fez isso, mas devia ter feito, mas é da alçada do governo federal? Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte: as questões econômicas, tributárias, elas são simples, elas são de alçada de quem? Que papel o município mineiro, que papel o governo mineiro tem no combate e também no auxílio a esses empreendedores, no combate ao coronavírus e no auxílio a esses empreendedores? E o que é papel do governo federal? Cara, a burocracia é um inferno, né? Terrível isso. É até triste a gente pensar que tem na lei de introdução ao direito brasileiro, antigamente lei de introdução ao Código Civil, uma regra que fala que ninguém está escusado de cumprir a lei sob o argumento de não conhecê-la. Ou seja, você não pode falar, cara, não é possível, tem mais de 12 mil leis federais, tem mais de 18 mil leis estaduais, eu não conheço cada uma delas, como que você queria que eu cumprisse isso? Na verdade, o que o governo faz é exigir que você conheça todas elas, ou pelo menos todas que são aplicadas ao seu setor. E é humanamente impossível. Mas, via de regra, o que a gente tem em relação a esse setor da educação? É prestação de serviço. O setor de prestação de serviço, na parte fiscal, normalmente vai cair ou no Simples, e aí são regras federais do Simples, ou se ele não for enquadrado no Simples, ele vai cair no ISS, que é um tributo municipal. O governo do estado fica meio de fora disso tudo. O governo do estado ele vai arrecadar especialmente com comércio de produtos e vai arrecadar com propriedade de veículo automotor. São os dois grandes tributos estaduais. Para o setor de serviços, né, da educação, normalmente ou você cai no imposto municipal ou você cai no Simples, que é uma regra federal. Em relação à Covid, em relação aqui para a gente pensar o que pode ser feito para esse empreendedor em relação ao momento de crise que passa hoje todo o Brasil e mais fortemente, me parece, Minas Gerais, Belo Horizonte, em razão desse isolamento prolongado. Qualquer alívio na cobrança de impostos, você tem que ver para quem que esse imposto está sendo pago. Se for o Simples, tem que reclamar em Brasília. Né? Falar, poxa, está vindo o boleto do Simples e eu não estou conseguindo funcionar. Lá em Brasília. Se for o ISS,
prefeitura. Se não tiver no Simples, ISS, prefeitura. Concessão de auxílio. Qualquer ente pode fazer isso. Concessão de um auxílio tipo o Corona Voucher, né? O auxílio emergencial do governo federal. Qualquer ente pode fazer isso. Na prática, quem está dando conta de fazer? Só o governo federal. E por uma razão muito simples, porque ninguém tem dinheiro. Minas Gerais hoje tem um déficit, sem contar Covid, tá? Já tinha uma previsão de déficit de 17 bi para esse ano no seu orçamento. Significando que se tudo ocorresse normalzinho, redondinho, se não tivesse pandemia, a arrecadação fluísse normalmente, a gente não conseguiria executar 17 bilhões de reais do orçamento. É muita coisa, porque tem um buraco gigantesco, né, que o governo está se esforçando ano após ano para tentar tapar, mas a crise herdada aí da gestão anterior é muito severa. Mas o governo federal ele tem a prerrogativa, e só ele tem essa prerrogativa, de fazer dívida. Ele pode emitir título da dívida pública, né? O tal do Tesouro Direto, e com isso ele vai conseguir gerar recurso instantâneo para poder prestar esse auxílio agora e empurrar a conta para o futuro. O Estado não tem condição de fazer isso. Em que pese a Assembleia ter autorizado o governo do Estado a conceder auxílios para diversas categorias ali diferentes de pessoas que, de alguma maneira, demandam ajuda nesse momento. Então, a gente tem a Lei Estadual 23.631, né, que ela lista ali, se não estou enganado, no artigo 12 dela, uma série de pessoas aptas a receber alguma forma de auxílio por parte do governo do Estado. Mas, na prática, o que isso significa? Nada, porque não tem dinheiro. Então, lá está listado que famílias que estiverem em situação de vulnerabilidade poderão receber um auxílio do governo do Estado, mas não tem dinheiro. O Estado mal está conseguindo pagar seus servidores. A gente conseguiu fazer um pagamento dia 22, do que deveria ter sido pago no quinto dia útil, né? Então, não é parte da realidade do Estado, ainda que autorizado pela Assembleia, conseguir conceder cada um desses auxílios, né, que estão ali autorizados na lei. O município poderia também conceder auxílios. Eu não acompanho a legislação de Belo Horizonte com frequência para saber se a Câmara autorizou que o prefeito conceda, né, esses auxílios. É necessário que exista uma autorização na lei. O prefeito não pode, da cabeça dele, começar a pagar auxílio, ele tem que ter autorização legal para isso. Mas eu não sei se a Câmara de Vereadores chegou a conceder essa autorização, mas o município também poderia fazer isso. O município de BH é um município que tem um pouquinho mais de dinheiro do que o governo do Estado. A situação fiscal do município de Belo Horizonte é muito melhor do que a do governo do Estado. Mas, de toda forma, quando a gente pensa em auxílio, mais provavelmente vai vir do governo federal. Em relação às questões de abertura de atividades, aí é o município que toma a decisão. Recentemente, o Tribunal de Justiça julgou que o município não pode flexibilizar mais do que o permitido na legislação estadual. Então, se o governo do estado fala que, vou dar um exemplo aqui que vem à mente, academias não podem funcionar, porque ainda não conseguiram vislumbrar uma maneira segura disso acontecer, em determinada região, o prefeito não pode falar que na cidade dele vai funcionar assim. Né? O Tribunal de Justiça decidiu isso muito recentemente. Mas o contrário não é uma realidade. Né? Ou seja, não pode o prefeito tomando a decisão de falar aqui na minha cidade academias ficarão fechadas. O governo do estado vir e falar, não, aqui eu acho que está seguro, eu vou mandar abrir. Porque não existe hierarquia entre município, estado e União Federal. Existem competências diferentes, mas não hierarquia. O governador não é chefe do prefeito, da mesma maneira que o presidente também não é chefe do governador. E se na competência local o prefeito falou que a academia não pode funcionar no município dele, ou como é o caso aqui de Belo Horizonte, nada pode funcionar, basicamente, não pode o governo chegar e falar, não, agora eu vou mandar abrir. Isso não pode acontecer. Então, para esses empreendedores que conseguem ver que a atividade deles está segura, que de alguma maneira poderia ser retomada, se Belo Horizonte não aderir ao programa Minas Consciente, até agora não aderiu, a gente precisa levar essa mesma informação que foi, vamos levar para o governo estadual, levar isso também para o governo municipal. Por que é importante levar para os dois, nesse caso, e não só para o municipal? Porque se o governo do estado não tiver permitido que aquela atividade volte na região, estiver tratando ainda como trata todas as escolas, por exemplo,
não pode o prefeito falar que vai abrir se o governo do estado na região não estiver permitindo. Então, basicamente, é essa aí a diferença das competências, quem pode o quê e de onde buscar auxílio ou para quem pedir um socorro um prazo maior na hora de pagar tributos. Uma coisa super importante, o governo do estado está com uma linha de crédito no BDMG para microempreendedores. E está sendo a salvação para muita gente. É óbvio que não é o ideal, né? Você conseguir sobreviver se endividando não é o ideal, mas tira pelo menos o pior dos cenários, que é a falência, né? Te dá um respiro ali para conseguir girar, pelo menos nesse período, na confiança de uma retomada posterior. Sem dúvida, essa é uma boa lembrança. Da Cunha, foi bacana você deixar claro para as pessoas, porque a gente acaba confundindo isso e assim, essa confusão ela é geral. Assim, como você tem essa clareza, foi bom você ter explicado isso. Eu gosto de fazer uma pergunta. Olha só, chegou uma pergunta que eu acho que é interessante. Ó. Eu tenho uma escola de música e quando coloco o meu KNAI no site da Prefeitura de BH, está escrito que posso abrir. Como funciona isso? Não sei se você vai conseguir responder essa pergunta, tá, da Cunha? Mas a gente pesquisa depois. Enfim, Não, dá para responder numa boa. A Prefeitura tem um site que é bastante informativo, na verdade. Você lança ali qual que é a sua atividade, o site te informa se a atividade pode ou não ser exercida, e mais do que isso, te diz qual que são as regras, né, o protocolo sanitário da sua atividade. Então, escola de música está podendo funcionar? Excelente. Está informado lá no site, pode funcionar? Excelente. No mesmo site vai ter um link dizendo qual que é o protocolo, qual que é a regra, né, o decreto ou a portaria. No caso, me parece que é uma portaria que vai estabelecer cada um desses protocolos. Vai informar qual que é o protocolo de segurança para a sua atividade. Vai informar, por exemplo, quantas pessoas podem estar ao mesmo tempo no estabelecimento a partir de uma questão de metros quadrados, pessoas por metro quadrado. Na verdade, o contrário, né? Às vezes uma pessoa a cada 10 metros quadrados do estabelecimento, normalmente. Vai falar sobre ventilação, ar-condicionado, vai falar sobre necessidade ou não de uso de máscara, fala até sobre a possibilidade de funcionamento de bebedouro. É nesse nível de detalhe a portaria do protocolo sanitário de segurança para cada atividade. É óbvio que não é um protocolo por atividade, são agrupadas diversas atividades dos mesmos protocolos, mas vai constar ali o que é o protocolo da atividade específica daquele KNAI. Então, a partir disso, essa pessoa deve, o quanto antes, se tiver dificuldade de interpretar a norma, procurar um advogado que ajude a interpretar essa portaria, que ajude a passar uma orientação muito precisa e exata do que é a exigência para retomada de atividade, e o conselho que eu dou é aproveita isso e fatura enquanto consegue, cara, porque são protocolos que mudam o tempo inteiro de acordo com a evolução da pandemia na capital. Eu vi aqui uma outra pergunta assim, mas não está tudo fechado? Não, não está. O comércio está fechado. Né? O comércio de rua está fechado, o comércio nos shoppings está fechado, e isso passa para a gente a impressão de que está tudo fechado, mas não é. Ou seja, há vários setores que seguem funcionando, vários setores que não pararam em momento nenhum e que têm essas regras, esses protocolos sanitários específicos para funcionamento. Vale a pena cada escola, cada empreendedor procurar ali na atividade dele se tem autorização para funcionamento e sob quais condições. Tiver dificuldade de interpretar, buscar um advogado, porque a oportunidade é de ouro. Conseguir, de alguma maneira, funcionar e faturar nesse momento é o que pode fazer a diferença de manter o CNPJ vivo, manter a escola funcionando e, um pouco mais à frente, conseguir retomar um faturamento com maior normalidade. Bacana, da Cunha. Só para pegar todo mundo que está nos escutando agora, nos vendo agora, quem está em BH, vai no site da Prefeitura, aplica seu KNAI, verifica se tem liberação para abrir ou não, operar ou não, avalia o protocolo e, se necessário, procura um advogado para esclarecimentos. É isso, da Cunha? É isso aí. Perfeito, perfeito. Obrigado. O pessoal está agradecendo aqui a dica. Da Cunha, eu vou te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo que eu converso.
Qual que é a sua crença em relação à mudança de comportamento aos próximos meses e próximos anos, após esse impacto todo que o Covid gerou para cada pessoa, para cada brasileiro, para cada humano na Terra, né? Qual que é a sua crença para os próximos meses, os próximos anos? O que vai mudar? Que mundo você acha que a gente vai viver daqui a pouco? Cara, eu acho que mudanças muito profundas. Num primeiro momento, agora, eu acho que a gente vai viver duas tendências. A primeira é que está todo mundo muito saturado de ficar em isolamento dentro de casa e louco para voltar a alguma normalidade. Isso gera situações como a gente viu no Vila da Serra, quando Nova Lima reabriu bares, né? Uma aglomeração gigantesca na rua, nos bares ali, que, poxa, vamos ser bem franco, é mais Belo Horizonte que Nova Lima, está mais perto, o acesso é mais fácil para quem é de Belo Horizonte do que para quem mora na sede em Nova Lima. Mas a gente viu muitas pessoas se expondo ali a um risco do tanto que o cara estava saturado de ficar dentro de casa. Eu acho que isso é uma primeira realidade. Pode vir um boom de pessoas querendo forçar a barra na retomada do que era a vida antes. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para experiências de outras cidades, e aqui eu faço questão de citar Curitiba, a gente percebe que não é só uma questão de quando esse decreto cair ou quando esse prefeito permitir, o mundo vai voltar ao normal. Não é isso, né? Ou seja, Curitiba retirou restaurantes da lista de atividades restritas e não chegou a ter sequer 10% da clientela habitual nos restaurantes da cidade quando eles voltaram a funcionar. Porque as pessoas, ainda que permitidas a ir aos restaurantes, tinham medo. Né? E eu me coloco no grupo dessas pessoas. Bem, agora não mais, né? Como eu já testei positivo, agora eu estou imune. Mas antes disso, eu tinha medo de falar, cara, por mais que possa, por mais que seja permitido fazer a atividade, não vejo razão para me expor a esse risco, se não for algo muito essencial. E isso eu acho que é uma realidade para várias pessoas. Então, eu acho que a retomada vai ser muito lenta. Eu não acho que a gente vai ter, no dia seguinte do comércio reaberto, vida normal como era antes. A gente vai ter uma retomada lenta, as pessoas ainda deixando para fazer compras só quando for algo essencial, as pessoas ainda deixando para sair de casa só quando for essencial, e principalmente as pessoas ainda praticando os hábitos que adquiriram durante a pandemia, o hábito de fazer consumo pela internet, né? Ou seja, fazer supermercado pela internet, fazer pedido de delivery pela internet, e talvez o setor educacional começar a consumir mais cursos online, começar a consumir mais atividades que sejam sob demanda e não necessariamente tendo que a pessoa deslocar até o estabelecimento. Isso eu acho que vai ser uma tendência duradoura, né, das pessoas começarem a consumir mais produtos e serviços de forma online. E nas próprias relações humanas eu acho que isso também tem desdobramentos e reflexos, né? Eu percebi uma solidariedade muito grande das pessoas durante o período de pandemia, uma preocupação muito grande com o outro, ainda que dentro da própria casa a situação tivesse apertada. Junto com o deputado federal Tiago Mitrô, eu tenho um programa chamado Liberta Minas, que a gente, dentre várias atividades que desenvolve juntos, a gente tenta aproximar a política do cidadão e engajar lideranças locais para que elas se tornem protagonistas, sem depender do governo, sem depender de Brasília, né, que o cidadão se torne protagonista. E aí a gente tem uma série de embaixadores, que a gente chama de embaixadores Liberta Minas, espalhados pelo Estado, e a gente passou para eles o desafio de engajarem as comunidades deles para identificarem quem estava passando dificuldade, uma necessidade maior, e conseguirem engajar aquela comunidade local para ajudar essas pessoas. Cara, o resultado foi muito surpreendente. Né? A gente sabe que está todo mundo apertado, todo mundo tendo que fazer muita conta para poder fechar os boletos de cada mês, mas ainda assim, se não estou equivocado no número, a gente conseguiu uma arrecadação de mais de 1.700 cestas básicas para distribuição em toda Minas Gerais. Totalmente voluntários, totalmente de pessoas que foram conversar ali junto ao seu vizinho, junto à sua família, junto aos seus colegas de trabalho, para ajudar também o vizinho, o amigo, o colega de trabalho, a pessoa próxima,
né, que estava numa situação de necessidade ainda maior. Isso eu acho que também veio para ficar. Eu acho que essa consciência, essa percepção maior, né, sobre o outro e sobre o que você pode fazer pelo outro, ela também vai ficar muito forte para os próximos meses, se não para os próximos anos. E eu acho que isso vai ajudar a gente a curar algumas das feridas que, queira ou não, a politização da pandemia acabou abrindo na nossa sociedade. Então, acho que quando passar todo o caos e crise da pandemia e junto com o caos e a crise, a polarização, esse sentimento de solidariedade vai ajudar muito a curar também essas feridas e a gente conseguir voltar a crescer junto, voltar a trabalhar junto, voltar a prosperar como um país junto, todo mundo no mesmo barco, independente da visão política. Bacana, da Cunha. Muito obrigado. A gente está quase completando 1 hora de conversa aqui. Passou voando. Que rápido. Passou voando. Muito obrigado pelo seu tempo, pela abertura aí rápida na agenda. E o que você falou no começo sobre a gente estar tão acostumado com a burocracia, com os políticos, né? Você é meu amigo e você me surpreendeu com agilidade. Imagina o restante das pessoas que votaram em você e que não tem a proximidade que eu tenho para te acessar. Pessoal, fica aí a dica. Da Cunha responde rápido. Conversem com o cara pelos canais sociais. Enfim, tem uma série de programas super legais. Eu votei no da Cunha e estou super satisfeito com a escolha que eu fiz para deputado estadual. Novamente, muito obrigado, tá, da Cunha? Conta comigo, conta com a Waze e o que você precisar, a gente está à disposição. Cara, eu te agradeço o convite. Vou deixar um abraço aqui para a deputada Celise Laviola, que é colega minha lá na Assembleia, colega na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que eu tenho um carinho gigantesco, aprendo diariamente com ela. É uma excelente deputada e que, sempre que possível, ela acaba prestigiando aí as lives e depois a gente conversa sobre os assuntos que são tratados na live, vendo como que pode atuar junto no parlamento e junto ao governo para poder melhorar essas situações. Então, já te adianto, você falou aí o que precisar da Waze, você está à disposição, já te coloco uma primeira coisa que eu preciso. Eu preciso que vocês criem essas sugestões e protocolos e pedidos mais organizados do setor para eu poder levar para o governo do Estado e também poder trabalhar junto com o Dr. Bernardo Ramos, que é vereador pelo Novo em Belo Horizonte, para levar isso para a Prefeitura de BH. De dentro do meu gabinete, agora trabalhando de casa, eu não tenho a menor condição de falar por vocês o que é essa regra correta, o que é esse protocolo adequado. Né? Para eu poder fazer o meu trabalho, eu dependo que vocês me tragam essa informação. E eu quero muito poder fazer esse trabalho porque eu tenho interesse, o setor é maravilhoso, educação é uma paixão minha e microempreendedorismo é uma outra paixão minha. Quando casa as duas coisas, poxa, brilha o olho. Então, quero muito que vocês tragam essas sugestões para eu poder trabalhar com elas e tentar, junto, melhorar a situação de todo mundo no segmento. E indo além da pandemia, né, eu sou hoje coordenador geral da Frente Parlamentar pela Desburocratização aqui em Minas Gerais, e a gente faz um trabalho muito grande de revisão das regras do Poder Executivo e também das leis de Minas Gerais para fazer um ambiente mais amigável para quem está a fim de pôr a cara a tapa, trabalhar, empreender, produzir, gerar emprego e renda. E a gente tem como mote na Frente Parlamentar pela Desburocratização que a gente primeiro escuta para depois a gente conseguir trabalhar em alguma coisa, né? Fazer alguma coisa. Porque é quem vive no dia a dia, na pele, a dificuldade de empreender, que vai saber me falar muito melhor onde que o calo aperta. Então, tragam agora essas questões relativas à Covid, que é para a gente ter foco, né, e a gente conseguir trabalhar isso nesse momento mais urgente, mas mantenham também o contato e o engajamento seus depois para poderem trazer sugestões de desburocratização para Minas Gerais. No final do ano passado, a gente entregou, poxa, eram cento e lá vai fumaça, cara, 101 monte de sugestões de desburocratização para o governador. 2/3 delas já acatadas e cerca de metade já implementada. Levou até o governo a criar um programa próprio para isso, que é o Minas Livre para Crescer, que também tem um site que o empreendedor pode ir direto lá sugerir mudanças nas regras. Vamos fazer a mesma coisa dentro da Assembleia, vamos fazer essa revisão dentro da Assembleia e eu preciso de vocês para poder fazer isso. Maravilha.